Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e que hoje Ele possa apresentar uma palavra que faça a diferença na tua experiência. Antes da segunda hora, que é a mensagem do culto, nós vamos ter um momento especial onde nós vamos poder agradecer a Deus por meio dos nossos atos em dízimos e ofertas. Eu convido os irmãos para abrirem a Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 3. E no versículo 10 o Senhor diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus associou uma promessa que é destinada àquele que é fiel na entrega dos dízimos e ofertas. Lembrando que nesta igreja, o ministério Quarto Anjo, advertência final, os dízimos e ofertas estão sendo usados para a pregação do Evangelho, tanto por meio de materiais impressos, eu vou levantar dois aqui, materiais os quais você que nos assiste online pode solicitar, não tem custo, você paga só o correio, e serão entregues na quantidade que você necessitar, desde que não haja desperdício e na medida das possibilidades do ministério, é claro. E também o recurso ele é usado para a construção da igreja. Até peço orações, a construção está avançando. Nesta semana, se não houver chuva, a equipe estará trabalhando no local. Então peço as orações dos irmãos, que Deus possa nos abençoar também com as condições climáticas, a fim de que a obra possa avançar. Graças a Deus, temos o recurso para esta etapa e espero que tenhamos para as próximas também, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, vamos nos colocar em pé, e aqueles que se prepararam poderão fazer a entrega das suas contribuições enquanto louvamos a Deus. Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado, no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei.
Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por estarmos na tua casa de oração, também pelo privilégio que temos de apresentar a ti, como igreja, dízimos e ofertas. Pedimos que abençoe a cada irmão, a cada irmã, prospere a sua vida, na medida do que o Senhor sabe ser o melhor. Também pedimos que abençoe aqueles que nos assistem, que eles também possam ser fiéis à tua obra, para com a tua obra, e entregarem as contribuições que ajudarão na pregação do Evangelho. Pedimos a Deus que derrames o teu Espírito sobre a congregação, tanto a que está aqui quanto a virtual, e também possa me usar para que o Senhor Jesus instrua o teu povo, e possam eles receber as palavras de sabedoria que vêm de ti, sendo eu apenas o instrumento. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a palavra de hoje encontra-se no livro de Sofonias. Sofonias, capítulo 2. O título colocado pelos tradutores da Bíblia é Ameaças contra diversas nações. É interessante comentar que, assim como no livro de Daniel, outros livros proféticos do Antigo Testamento referem-se não somente ao tempo deles, mas principalmente ao tempo do fim, os dias nos quais nós vivemos. O livro de Sofonias também tem esta conotação, e nós vamos estar estudando palavras que, embora mencionem nações antigas, também possuem igual aplicação para os nossos dias. Sofonias capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim: Congrega-te, sim. Sim, congrega-te, ó nação, que não tens vergonha. Algumas traduções dizem não tens desejo, mas é não tens vergonha. Pudor. Alguns dizem pudor. Verso 2: Antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Quando você vai aí na rua, aí para numa fila, começa a conversar com um estranho, aí fala sobre o que está acontecendo, quer no mundo, quer aqui no Brasil. Não é difícil surgir aquele papo de, olha, realmente estamos no fim do mundo. E também não é difícil você ouvir das pessoas, ainda bem, tomara que venha logo, porque ninguém aguenta mais. O que Deus coloca aqui é que não se sabe o que se está pedindo. Porque o que vem pela frente é algo que está muito além daquilo que nós cogitamos hoje. A mente humana hoje não pode conceber a magnitude dos eventos que estão por vir, a altura da prova a qual serão submetidos aqueles que viverem nestes últimos dias. E aí começa uma advertência do Senhor: Congrega-te, ó nação que não tens vergonha, ou que não tens pudor. A advertência é esta muito adequada aos nossos dias. Pois está difícil, eu digo a vocês, está difícil de assistir jornais.
e não sair com desgosto. Porque cada vez mais as pessoas perderam a vergonha. Elas perdem a vergonha, né? Aquilo que em gerações passadas tinha-se vergonha até de comentar, aqueles que falam para todos, mostram para todos. Eu acho que não preciso fazer aqui uma lista detalhada de todos os pecados e de todas as sem vergonhices que nós temos visto. Mas nós temos percebido que as pessoas de baixa estirpe cada vez mais conseguem notoriedade na mídia. Impressionante como a mídia faz questão de colocar os piores crimes na primeira página do jornal. As maiores atrocidades, literalmente fazendo propaganda, ensinando a outros a seguirem o exemplo. Isso tudo é como o diabo queria. Razão pela qual, irmãos, nós que estamos buscando o céu, devemos ocupar o nosso tempo investigando a palavra sagrada, as Escrituras, e falando com Deus. Aqui que nós vamos encontrar força para enfrentar os dias atuais. Fora isso, irmãos, nós não encontraremos esperança. Você tentar navegar na internet, você tentar zapear na televisão, buscando canais, encontrando alguma coisa que te satisfaça a alma, você não vai encontrar. O Senhor fala, congrega-te, ó nação. O congregar tem a ideia de se ajuntar. Se ajunte com aqueles que também têm o mesmo objetivo. Que aqueles que têm o temor de Deus. Aqueles que querem fazer a sua vontade. Congrega-te, ó nação. E o apelo também é feito àqueles que hoje não andam no bom caminho, porque ele diz, congrega-te, ó nação, que não tens pudor. Faça isso, verso 2, antes que saia o decreto, e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. No contexto do verso, nós conseguimos entender que o decreto, ele tem a ver com o término do período de graça que Deus concede ao homem. Deus hoje está olhando tudo o que acontece no mundo, e o mundo está sob a tolerância, a paciência divina. Mas isto não durará para sempre. Deus finalmente dirá até aqui e não mais. E então cessará o ministério da graça para se iniciar o ministério da ira. Para a gente explicar um pouquinho melhor. O que é o ministério da graça e o que é o ministério da ira? A graça é um favor imerecido. Então, a graça de Deus é aquela que nos permite hoje termos oportunidade de salvação. Se nós erramos, pedimos perdão, Deus nos perdoa, não é assim? Agora, nem sempre Deus ficará assim, porque cada atrocidade que a gente vê, irmãos, nos leva mesmo a pedir que Deus encerre a graça, e logo. Em Romanos 3, no versículo 23 e 24, marquem lá em Sofonias, porque nós vamos voltar. A Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados ou perdoados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Enquanto há graça, há perdão. O perdão está disponibilizado. Ocorre que muitos rejeitam o perdão. Então, essa oferta será retraída para sempre. A oferta é por tempo limitado. É necessário aproveitar a oportunidade. Quando vier o tempo da ira do Senhor, então a Bíblia diz que serão derramadas 7 pragas. Abram em Apocalipse, capítulo 15, versículo 1. Apocalipse 15,
versículo 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. A ira de Deus será derramada sem misericórdia em 7 pragas terríveis, jamais vistas e igualadas em toda a história da terra. Úlceras malignas, as águas do mar e dos rios se transformando em sangue, trevas sobre o trono da besta, o sol esquentando 7 vezes mais, guerra sem precedente. São algumas das pragas que ocorrerão. Antes que venha a ira do Senhor, há uma obra a fazer. Cada um tem uma obra a fazer por si mesmo. E é sobre isso que Sofonias capítulo 2 trata. Voltamos para lá, versículo 3. Conselho do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. É interessante que Deus, Ele apresenta até as palavras na ordem certa. Primeiro Ele nos pede para buscar a justiça. Vou escrever aqui. Então, número 1. O que nós devemos buscar? Justiça. E o número 2, mansidão. Por quê? Quando nós entendemos o significado da palavra justiça, aí tudo fica mais claro. Abram lá em Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio 4, versículos 5 e 6. Vedes, aqui, diz o texto, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. O Senhor nos ordenou a guardar os 10 mandamentos. E no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 172, a Bíblia diz, pelo salmista: a minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Aquele que obedece os mandamentos do Senhor faz o que lhe agrada e anda em justiça. Portanto, buscar a justiça significa buscar estar em obediência aos 10 mandamentos. Vou escrever aqui. Obediência aos 10 mandamentos. E quando nós andamos ou buscamos estar em obediência aos 10 mandamentos, aí começam as afrontas, aí começam as perseguições, aí começa a dificuldade, aí nós começamos a nos ver impopulares. Espalha bolinho, né? Quer dizer, tá ali o bolinho de amigos, né? Todo mundo conversando, você chega, abriu a boca, falou do evangelho, cada um para o seu lado. Ah, não, religião, política e futebol ninguém discute, não é assim? E aí, irmãos, nós precisamos começar a buscar a mansidão, porque nós somos afrontados,
nós somos humilhados, nós somos caluniados, não é assim? E o nosso domínio próprio precisa entrar em ação para evitar que a coisa fique num estado muito difícil, né? Então, irmãos, é necessário buscar em seguida a mansidão, porque se não houver a mansidão, fica impossível haver convivência. Você fica ao lado do ímpio, o ímpio blasfema, calunia de você, não aceita que você fale as coisas, certo? Ainda te ataca. E aí, se você falar, isso é um absurdo, eu não aceito, o que vai acontecer? Você vai começar a entrar num campo de batalha. Vai virar uma discussão aquilo ali e a convivência ficará impossível. No mundo de pecado, quando há dois que não concordam, alguém tem que ceder. Nós não podemos ceder no princípio. Nós não podemos deixar de andar no caminho da justiça. Mas deixar o ímpio falando sozinho as suas palavras injuriosas, ou seus devaneios, seus desvarios, né? As coisas que não deve, tudo que é errado, deixa ele falando sozinho. Existe o ditado popular que diz, quando um não quer, dois não brigam. Não é assim? Então a mansidão tem que entrar nas nossas vidas. E essa mansidão terá de nos acompanhar, porque a perseguição, ela não se restringirá só ao nosso lar. Ela também avançará pelo nosso ambiente de trabalho, pelo nosso círculo de amizades, pelo nosso ciclo estudantil e assim por diante. Se nós não soubermos a hora de nos calarmos, se nós não soubermos a hora de aguentar calado, né? Suportar sem revidar, então Deus não poderá cumprir o propósito que tem por nosso intermédio. Existe hora de falar? Claro que existe. Não quer dizer que devemos nos calar sempre, certo? Mas quer dizer que nós teremos que levar, por assim dizer, muito desaforo para casa. E passar a não nos importar com isso, irmão. Se há uma forma de você enfrentar essa situação mais facilmente sabe quando a pessoa falar, você não se deixar afetar. Agora, se toda hora você pensar, não, isso é muita humilhação, né? Não, isso eu não vou admitir e tal. E aí o teu sofrimento vai ser dobrado, triplicado, quadruplicado. Sabe aquela aquela história, né? Quando você era criança, até o papai ensinava, né? Quando te provocarem, não fique bravo, que daí é que eles insistem. Não é assim? Eles sabem que você fica irado, aí vão cutucando e cutucando. Agora, se provocarem você não falar nada e deixar por isso mesmo, eles já mudam de assunto. O diabo também é assim, entendeu? Ele está sempre cutucando. Se ele vê que você reage, aí é que ele insiste, né? Se você não reage, for como morto, ele fala, vou tentar de outra forma, porque assim não está dando certo. Buscai o Senhor, vós. Para sermos mansos, precisamos buscar a Deus. Não temos mansidão de nós mesmos. Também não temos disposição para a obediência. É o Senhor quem deve conceder. E aqueles que buscam serão escondidos, diz o texto, no dia da ira do Senhor. Isso quer dizer, hoje sofremos, mas amanhã Deus será o nosso escudo. Eu lembro do Salmo 46, salmo que eu aprendi a decorar quando era pequeno, que dizia, né? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Não é assim? Mesmo que os montes se transportem para o meio dos mares. E também Salmo 91, né? Quantos já decoraram? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa ao meio-dia. Não é assim? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Vigiará para que você não tropece em nenhuma pedra. Então, estar sob a sombra do Todo-Poderoso é estar literalmente protegido por Deus. Nós vemos aí essas calamidades, né? Eu vi
Essa semana me comentaram, não, porque lá em Barcelona um louco saiu assim, com a van, saiu matando, né? Aí no outro lugar lá mataram também mais gente, assim e tal. É interessante, né, essas coisas. Mas Deus é capaz de nos proteger? Claro. Bom, aconteceu aquilo e você não foi atingido. Glória a Deus, agradeça. Né? Você está sendo protegido. Mas a Bíblia fala de eventos muito mais catastróficos. No versículo 4, diz, porque Gaza será desamparada, Asquelon assolada, Asdod ao meio-dia será expelida e Ecrom desarraigada. Para quem não sabe, todas estas cidades ficavam próximas do litoral. Versículo 5. Ai dos habitantes da borda do mar, do povo dos quereteus. A palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus. E eu vos farei destruir até que não haja morador. Vez por outra nós vamos ao litoral e entregamos um folheto das trombetas do Apocalipse, mostrando que daqui a alguns anos um tsunami varrerá as cidades litorâneas, fruto do impacto do asteroide. Essa semana a Venezuela baixou 4 metros do mar e o Chile teve ondas de mais de 15 metros. 70 metros. 70 metros. O Chile teve ondas de? Falaram aí? 70 metros. 70 metros? Não. O mar entrou 70 metros para dentro, foi isso, né? Para dentro da costa, né? E as ondas chegaram a 15 metros, isso, ou 4 metros, enfim. Né? Mas nós vemos aí uns respingos daquilo que ocorrerá não muito distante do dia de hoje. Quando este evento que está profetizado se cumprir, isso que foi comentado agora parecerá a marola do mar, como nada. Irmãos, os cientistas fizeram uma avaliação, concluíram que se um asteroide de tamanho médio, com diâmetro 10 quilômetros, caísse no centro do Oceano Atlântico, a onda formada chegaria até a costa americana com 500 metros de altura. Já pensaram uma onda, né, da altura do Corcovado, maior até, né, se duvidar, do que o Corcovado ali no Rio de Janeiro? É uma onda que varreria completamente a cidade. O Rio de Janeiro é uma cidade que está fadada à destruição. Eu não creio que o Rio de Janeiro tenha mais de 30 anos. Então assim, irmãos, nós temos que dar ouvidos à palavra de Deus. Temos que buscar ao Senhor. Deus está vendo os crimes que se cometem. A situação começa a ficar insustentável. Vamos falar um pouquinho do Rio de Janeiro, né? Tá fácil viver lá? Tá difícil, né? Tá difícil, tá insustentável, por assim dizer. Há um ambiente ali de guerra civil misturado com tudo que leva à sensualidade, homossexualidade, não é assim? Falta de dinheiro, violência abundante. Quer dizer, o que você espera de um lugar desse? Lugar que está se transformando como Sodoma e Gomorra, né? E cheio de violência, como era antes do dilúvio. Está ficando maduro para a destruição. Irmãos, quem conhece a palavra de Deus, sabe, não precisa dizer que é profeta para falar que essa cidade vai ser destruída. Deus não vai tolerar mais por muito tempo. E Ele já disse na sua palavra que vai fazer. E o justo será escudado. Por quê? Porque o justo é obediente. Sabe, Deus não tem o queridinho e o não queridinho. Do tipo, eu já ouvi isso, né? Olha, existem os que nasceram para serem salvos e os que nasceram para serem perdidos. Errado. Todos nasceram para serem salvos. Deus queria salvar a todos. Mas nem todos quiseram, não é assim? A maioria preferiu o pecado. Outro dia eu tive que responder alguém no canal, né? Aí a pessoa fazia uma pergunta lá sobre um determinado assunto. Aí nós respondemos com o texto bíblico, aí começou a insinuação, né? Mas então e tal coisa e tal. E você vê que a pessoa não está buscando a resposta. Não aquela que a Bíblia dá.
Ela está tentando seguir com a discussão, até que ela receba como resposta aquilo que o coração dela espera. Balaão foi assim. Balaão era um profeta de Deus, mas gostava tanto do dinheiro que quando veio uma proposta ímpia para ele amaldiçoar os servos do Senhor, o povo de Israel, ele ainda foi consultar a Deus para perguntar se Deus autorizaria. Claro que Deus disse que não. Não satisfeito, o que Balaão fez? Foi pedir de novo. E finalmente, o que Balaão fez? Foi. Como é que Deus respondeu? Deus falou, não, já que você quer ir, vá. Sabe, irmãos, Deus não vai amarrar ninguém pelo pé ou colocar a tornozeleira eletrônica para saber onde está e impedir a pessoa de fazer o que é errado. Não vai. Quem quiser fazer o que é errado, pode fazer. Nós temos livre arbítrio, mas também seremos responsáveis por arcar com as consequências de todos os nossos atos, correto? Então, irmãos, é bom nós buscarmos fazer o que é certo. É bom buscarmos a vontade do Senhor. É bom buscarmos obediência. Aqui nós vimos que haverá uma destruição no litoral e não é sem causa. O litoral é o lugar onde o pecado se multiplica com uma velocidade estrondosa. Até porque o ambiente favorece, né? É quente, a turma já gosta de ir meio sem roupa ali, para ficar em frente às águas, não é assim? Aí tudo que é pensamento que não deve acontecer, passar na mente, passa, né? E aí quando o sol se põe, muitos daqueles pensamentos se transformam em realidade, e assim vai. Então, irmãos, Deus porá um basta. E ele disse que dará a recompensa àqueles que hoje caluniam os santos. Versículo 8. Eu ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se engrandeceram contra o seu termo. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra, campos de urtigas, poços de sal e assolação perpétua. E o resto do meu povo os saqueará, e o restante do meu povo os possuirá. Isso terão em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível para eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, e todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, todas as ilhas das nações. Também vós, ó etíopes, sereis mortos com a minha espada. Deus promete a morte a todos aqueles que andam no caminho errado e que inclusive zombam dos santos. Hoje, irmãos, está difícil, eu estou lembrando agora, outro dia eu passava aqui pela cidade, né? Tinha lá a propaganda show, não sei o que, safadão. Eu falei assim, olha o nome que as pessoas atribuem, né, para elas mesmas, e ainda muita gente vai pagar para ir lá assistir. Irmãos, é um absurdo. Há 40 anos atrás, alguém falasse, eu sou o safadão, esse aí estava excluído do convívio. Não era assim? Ninguém aceitava. Hoje em dia, irmãos, aquilo que antes se fazia só às escondidas, está assim, ó, aberto. Aí você vai levantar a bandeira e falar que é errado, né? Enfrenta você na rua. Você vê um homossexual e fala, ô meu, vira homem. Vamos parar com isso aí. Né? Do jeito que o paulista fala, se fizer isso, o que acontece? Problema. Irmãos, outro dia eu fui lá no caixa pagar. Aí eu vejo lá uma mulher, né, com seio, tudo jovem e tal, aquele cabelo curto, querendo falar com voz grossa assim, a coisa mais ridícula. Até eu saí, estava com a minha esposa, né, falei, nossa, que triste, né, de ver isso aí, que triste, lamentável. Uma moça que podia estar aí bem casada, né, constituindo família, tendo filhos, vivendo a felicidade que Deus programou para cada um. Estava lá, nessa vida infeliz, o que ela ganha com aquilo? Né? Cheio de coisa, que assim, ó.
Então a pessoa já começa se furando, fazendo tudo de errado, só porque a sociedade faz. Sabe, irmãos, aí depois tem gente que está com a mente tão cauterizada, tão pervertida, que já fala, não, homossexualismo não é pecado, né? E nem é doença, é uma escolha. Escolha nada. Aliás, como é que é? Você nasce assim. Então o defeito está em Deus, né? Quer dizer, Deus criou errado, então foi isso? O homem sempre dá um jeito de jogar a culpa em Deus. Irmãos, está errado, não tem nada a ver, tudo errado, né? Outro dia eu vi também notícia lá, porque a socialite vai dar não sei quantos R$1.000 para o outro lá. Pessoa que está condenada por ser bandido. Sabe, é possível e muito provável que ela não tenha entendido o quanto custa trabalhar para realmente ganhar o dinheiro, né? Quando você é herdeiro de uma fortuna, você não tem muita ideia do que é você trabalhar para conseguir as coisas. Irmãos, eu estou falando de coisas que qualquer um pode entender como pecado, errado. O mau uso do dinheiro também é um pecado. Tem tanta gente aí, que é honesto e trabalhador, que você podia usar esse mesmo dinheiro e ajudar essas pessoas lá. Em vez de ficar mandando para gente que já foi comprovado aí, que tirou dinheiro do povo de autarquia pública, né? Que favoreceu uma série de contratos ímpios e assim por diante. E pior ainda, a mídia dá notoriedade para esse tipo de declaração ridícula. Bem fez o juiz de falar mesmo, olha, paga o que você deve primeiro, antes de ficar aí, falando bobagem. Irmãos, nós estamos vendo, as pessoas estão ficando atrevidas no pecado e achando que pecado é moda. Entendeu? Tá difícil. Antigamente, na minha época, eu era pequeno, né? Meu pai adorava música, tinha disco e tal. Você viu o cantor lá, ele ia cantar? Poxa, pelo menos ele ia com uma roupa assim que tampava o corpo, né? Hoje em dia, não dá para ver nem a foto da capa do disco. Não é assim? Que às vezes do jeito que tira a foto, você fala assim, olha, essa foto aí parece que ela foi pensada num tipo de ambiente onde o cidadão normal não entra. Sabe aquele ambiente assim que abre só de noite, fica de madrugadão aberto, assim, sabe, né? Onde acontece tudo que não presta, onde famílias são destruídas, né? Homem sem vergonha vai lá, mulher também. Aí capa de disco, né? Vem com pessoas em posições assim que você olha e fala, gente do céu, que isso? Deus vai pôr um basta nessas coisas, isso não é normal. Não é normal. Por isso que eu falo, meus queridos irmãos, vocês que estão aqui, quem está buscando a justiça, quem está buscando a santidade, não deve ficar contemplando essas coisas todo dia. Eu bato sempre na mesma tecla aqui com os irmãos, porque Deus me toca fazer. Pela contemplação, nós somos transformados. Se todo dia eu ver esse tipo de notícia, amanhã ou depois eu vou achar isso normal. Não tem como ser diferente. Porque todo dia eu vejo. Não é assim? Tem que parar. Ou outra, ficar admirando. O Zé lá, o que o Zé faz? Não, o Zé, quando a bola vem no pé dele, ele faz lá um monte de malabarismo, não sei o quê. Se botar ele lá num campo verde, pode deixar que ele ponha a bola na rede. Paga 2 milhões para ele. Sei lá quantos milhões, quantos bilhões. Irmãos, está certo a gente ficar indo atrás desse tipo de tendência, né? Esse tipo de vida. Ou o outro lá, filhinho de papai normalmente, né? Não, porque esse aí, o cara é o bom do braço, entendeu? Porque quando tem lá a competição, ele sempre chega com o carro na frente. E daí? O que ele vai ganhar com isso, irmãos? Nada. Mas isso movimenta uma indústria, né? Tem um monte de gente que vai atrás. Não é isso? É ingresso, né? É camisa. O que mais? É show, evento, né? É investimento, porque daí, claro, quem está na frente, quem é o bonzão do esporte tal,
né? Ele consegue fazer propaganda e aquele produto um monte de gente compra. E a indústria da vaidade vai andando assim, entendeu? E a turma vai. Mesmo sem ter dinheiro para o básico, vão gastando no que não precisava. Irmãos, esse mundo não tem solução. Não tem. Né? Aí o pessoal fala, não, a solução é educação. Ah, a solução é o governo. Tira todo mundo que está lá. Tá, põe os que estão aí, ó, correndo atrás dessas coisas. Você acha que vai mudar? Eles não estão metendo a mão no pote lá em cima porque não tem oportunidade. Porque se tivesse, fariam a mesma coisa. Quem cola na prova rouba 10 bilhões quando é presidente. Pode achar que não, né? Mas faz. Porque o que está em causa, irmãos, é o apego ao direito, é o apego ao que é certo. Entende? Então, quem cede no pouco, vai ceder no muito. Porque vocês não pensem que quem está lá em cima cedeu sem ser pressionado. Se ele cedeu é porque houve pressão. Não é assim? Mas aqui, se a pessoa sem ter pressão cola na prova, ninguém está pressionando. Né? Ah, achei o dinheiro, caiu da mulher lá, peguei assim, achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. Né? Falei, ah, é bonito, né? Fizeram um teste aqui no Brasil, né? Colocaram lá um produto, não foi assim? Uma caixinha e falaram assim, se quiser comprar, deixa o dinheiro na caixa. O que fizeram? Não foi assim? Parece que a terceira pessoa que passou levou o produto e a caixa já, né? Foi embora. Tá aí, ó, para mostrar como está o povo, entende? Então, irmãos, você que me assiste, olha, Deus está mostrando, Ele não está agradado com nada disso. Vai começar o ministério da ira, e logo, tá? Por quê? Porque o ser humano está ficando atrevido no pecado. Nós temos que retornar às origens. As origens foi quando Deus criou o homem, homem e mulher perfeitos. Homem para a mulher, mulher para o homem. Nada de homem com homem, mulher com mulher. Uma família estruturada, equilibrada, Adão e Eva, no paraíso, que cultivavam a terra. Não é que nem hoje, que não, lavrador é pobretão, lavrador é caipira, né? Lavrador é tudo de ruim, ninguém quer ser. Interessante, mas Deus criou o homem para lavrar a terra. Aí o homem começou a povoar a terra. O que Deus falou? Olha, multiplique-se, povoem a terra. Daí o povo o que faz? Não, todo mundo mora no mesmo cortiço. Né? Hoje em dia tem prédio, eu estou vendo lá assim, ó, cada vez as casinhas são menores, né? O apartamento é menor. Já tem apartamento aí de menos de 40 metros quadrados, para caber muitos num lugar só. Para todo mundo morar pertinho. Aí o que acontece? Um sabe da vida do outro, não é assim? Um começa a afetar a vida do outro. Aí uma série de problemas, né? Que não precisariam haver. Fofoca, né? Não era o plano de Deus que os seres humanos morassem assim, tão próximos uns dos outros. Não era. Mas as grandes cidades estão aí contra o propósito de Deus. E onde é que o mal se avoluma mais, irmãos? Nas grandes cidades. Aí o pessoal vem aqui e fala, não, mas o negócio é porque o Brasil é horrível, nós vamos para outro país e tal, porque lá é melhor. Aí fala-se muito dos Estados Unidos da América, né? Irmãos, se Deus não está no coração das pessoas, o país pode ser pobre ou rico, a situação social será difícil. Entende? Porque quando o amor das pessoas sai, o que sobra? É bom de conviver? Não, não é bom. A Bíblia, com uma precisão cirúrgica, ela retrata como os Estados Unidos estão e estarão em breve. Ela faz uma associação estreita. E aqui nós vamos colocar esse comparativo. Havia, nessa época de Sofonias, um país que não era o império mundial, mas era a supremacia, como hoje. Os Estados Unidos não são o império mundial, mas são a supremacia, o país mais forte. Comparável à Síria. Olha o que Deus fala em Sofonias 2, versículo 13. Estenderá também a sua mão contra o norte
e destruirá a Assíria. E fará de Nínive uma assolação, terra seca como o deserto. E no meio dela repousarão os rebanhos, todos os animais dos povos, e alojar-se-ão nos seus capitéis, assim o pelicano como o ouriço. A voz do seu canto retinirá nas janelas, a assolação estará no umbral, quando tiver descoberto a sua obra de cedro. Esta é a cidade alegre e descuidada que dizia no seu coração: eu sou, e não há outra além de mim. Como se tornou em assolação, em pousada de animais, que qualquer que passar por ela assobiará e meneará a sua mão. Continua. Ai da rebelde e manchada, da cidade opressora. Não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores, no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para outro dia. Irmãos, quem é aquela hoje que pode se dizer, né? Olha, eu sou mais do que todos. Os Estados Unidos são a supremacia mundial hoje. Washington é a cidade alegre. Os príncipes, os seus governantes, são leões rugidores. Quando os Estados Unidos falam, todo mundo recua, não é assim? Os seus juízes são lobos da tarde que não deixam os ossos para o outro dia. Interessante, né? Você pode ser brasileiro, mas se você for enquadrado na corte americana, pode esquecer. Nem com o apelo de Itamaraty aqui eles mudam a sentença lá, né? É triste, irmãos. Alguém pode estar pensando, tá, mas como é que a Síria tem relação com os Estados Unidos? Será que o pastor não tirou isso da cabeça dele? Bom, há várias evidências na Bíblia, eu vou trazer aqui algumas, né? Umas eu já trouxe. Quero trazer outra para vocês, que encontra-se no livro de Isaías. Capítulo 10, versículo 5. Capítulo 10, versículo 5. Ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa, e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine. Antes, no seu coração, intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Ora, quem é o país que tenta destruir as demais nações, invadir, conquistar as suas riquezas? Acho que não precisa de muita sabedoria, né, para fazer uma associação. E no versículo 10, o governante desta nação, a Síria, hoje americana, diz: a minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas melhores imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e dos que a de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e a seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Assíria e a pompa da altivez dos seus olhos, porquanto disse: com a força da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Eu removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e, como valente, abati os que se sentavam sobre tronos. E achou a minha mão as riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados. Assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa,
ou abrisse a boca, ou murmurasse. Irmãos, o que os Estados Unidos fez, por exemplo, na Guerra do Golfo? Existia um problema ali territorial entre Iraque e Kuwait. Foi lá, ganhou a guerra, né? Acertou os limites da forma que achou que deveria, e ainda colocou a mão nas riquezas. E ninguém houve que pudesse falar? Ai. Mesmo contra o voto de outros países, os Estados Unidos têm invadido aonde ele entende ser necessário. No versículo 16, Deus diz: pelo que o Senhor dos exércitos, fará definhar os que dentre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio, como um incêndio de fogo. É interessante porque a população americana é considerada uma população obesa. A versão atualizada diz: os seus homens todos gordos. Interessante, né? Quantos mil anos atrás isso aqui foi escrito? Como encontra aplicação hoje? E não dá para dizer assim, não, mas os Estados Unidos já nasceram assim. Pelo contrário, os Estados Unidos já foram um exemplo de geração saúde. Isso na década de 50. Porque como fruto de uma disciplina de alimentação ensinada pelo próprio Dr. Kellogg, que estudou com o Pasteur, os Estados Unidos estabeleceram o famoso breakfast, onde a primeira refeição do dia, a da manhã, é a mais forte, a mais substanciosa. E as outras, elas são cada vez menores, como deve ser. Porque de manhã, quando nós acordamos, o organismo está em melhores condições de processar mais alimento. Então, nós vimos que eles comiam bem de manhã, com o organismo descansado. Na hora do almoço um pouco menos, e à noite bem menos. Né? Passou a ser uma peculiaridade dos habitantes daquele país. Mas, de serem a geração saúde, tornaram-se a geração Coca-Cola e McDonald's, né? Ou Kentucky Fried Chickens, enfim, Burger King e assim vai, né? Quantas coisas vieram, quantas cadeias aí, só com alimentação errada. E um detalhe para a gente finalizar: é dito que a Assíria é uma espécie de bordão nas mãos do Senhor. Deus permite que ela persiga o povo de Deus. Versículo 6: enviá-la-ei contra uma nação hipócrita. Nesse caso era o povo de Israel. Contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Nós sabemos que as profecias do Apocalipse também falam que a segunda besta do Apocalipse, os Estados Unidos da América, promoverão a perseguição contra o povo de Deus. A América do Norte deixará de ser um país de liberdade religiosa. Mas, no versículo 12, Deus diz que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Assíria e a pompa da altivez dos seus olhos. Isso quer dizer, os Estados Unidos perseguirão o povo de Deus, e isto será o sinal da sua destruição. Depois disso virá a sua ruína. Esta nação será humilhada até o pó. E será humilhada por outras nações, né, que têm os Estados Unidos engasgado, entre elas a própria Inglaterra. Não se esqueçam que os Estados Unidos já foi uma colônia da Inglaterra. E a consolidação dos Estados Unidos como nação surgiu justamente fruto de uma vitória americana numa guerra em 1815, se eu não me engano, ou 1812. Esta guerra foi contra, na época, o Reino Unido. Os ingleses, com certeza, aguardam a sua oportunidade de dar o troco. Hoje a Inglaterra aparece como um aliado incondicional dos Estados Unidos, mas este estado de coisas vai mudar. E quando mudar, vocês podem saber que haverá guerra e confusões totais. Irmãos, o que é que nós tiramos de tudo isso? Nós não estamos aqui só para falar do futuro. Deus não dá mensagens
apenas para satisfazer a nossa curiosidade. O mais importante é, Deus nos aconselha hoje a buscarmos a obediência aos 10 mandamentos, buscarmos a justiça e também buscarmos a mansidão. Porque quando todas estas coisas ocorrerem, quando a ira do Senhor for derramada sobre a terra, nós seremos protegidos. Nós estaremos no lugar correto. E aprendemos também a não morarmos no litoral. Não é aconselhável. O litoral, ou as cidades litorâneas, serão destruídas. Sofrerão o juízo de Deus por causa da sua impiedade. Elas estão cada vez mais se tornando maduras para a destruição. Busquem morar fora das grandes cidades. Morar no campo, onde vocês possam cultivar o próprio alimento. Porque isso será uma bênção, primeiro, para a vida espiritual de cada um. E em seguida, para a salvação. Que assim seja, irmãos. Que nós possamos aceitar o conselho do Senhor. É o desejo de todo o céu para nós. Amém? Vamos nos colocar de joelhos e orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela palavra. Pedimos que derrames o teu Espírito sobre a igreja, sobre os que nos assistem, e que possamos nós colocar em prática os teus mandamentos. Dê-nos força para obedecer, e também pedimos desde já o cumprimento da tua promessa, para que sejamos escudados no dia da tua ira. E abra também portas, ó Deus, para que possamos enviar a última advertência ao mundo, a fim de que aqueles que desejarem também possam se proteger e estarem debaixo do teu escudo. Pedimos, Senhor, estas bênçãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Convidamos você que nos assiste para seguir nos acompanhando. Lembrando que nossas transmissões ocorrem aos sábados em 2 horários, 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto. E também às terças-feiras, 8 horas da noite, você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. E há também disponíveis estudos e material aprofundado para venda no site advertenciafinal.com.br. Feche os teus olhos, quero invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.